Fala, Irmandade Motociclista, está começando mais um episódio do Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras, porque aqui, mais importante que a máquina, é a história de quem pilota. E hoje o nosso convidado é um cara que vem escrevendo a sua história na estrada com viagens marcantes, passando por lugares como Grossos no Rio Grande do Norte, Piauí e também Ubajara. Sabe de quem que eu tô falando? Vem pra cá, meu irmão Fael. Aí, meu filho, boa noite, seja bem-vindo à Sexta do Motociclista, Histórias e Aventuras. A gente já vai começar com o nosso bate-papo principal, onde eu vou fazendo algumas perguntas e você vai respondendo. Eu já começo perguntando como você iniciou a sua história no meio motociclista. Bom, a primeira vez que eu tive um deslumbre do motociclismo foi quando eu vinha voltando de Guaramiranga, vinha ali pela Baturité, né? E voltando para Fortaleza, eu vi um grupo imenso de motociclistas vindo em direção a Baturité, acredito que para Guaramiranga, e foi o meu primeiro deslumbre. Cara, ali foi um deslumbre de, pô, isso é legal, isso é massa. Eu procurei conhecer. Quando eu fui estudando grupos no Instagram, falei com alguns motogrupos, não eram coletes, eram camisas, e um falou a gente trocou conversa e eu comecei neles, foi os Ousados Motogrupo, né? E foram 3 anos lá, mas eu vim aprender a ser motociclista mesmo quando eu entrei na Lecarinha. Agora vamos lá, qual foi a sua primeira moto e o que ela representa para você hoje? Minha primeira moto foi uma Bros 2007 ES, era uma moto grande. E eu acho que ela ali foi o início da minha liberdade no meio motociclista. Porque tinha lugares que eu tinha vontade de ir, que só via, né, por televisão, por alguém falar, mas eu tinha vontade de ir, mas não tinha condições. E aí quando eu comprei ela, foi uma das primeiras coisas que eu fiz foi conhecer os lugares que eu não conhecia. O que te motivou a começar a viajar de moto? Eu acredito que a estrada é algo que você que é daqui da cidade, você é naquela correria, e quando você pega a estrada, sente o vento batendo, vê aquela paisagem no caminho, o destino que você chega, é algo que eu acho que só quem roda mesmo que entende. É bem deslumbrante, né? Como foi a sensação da sua primeira viagem? Quando tu fez aquela primeira viagem, qual a sensação que tu sentiu? A minha primeira viagem foi, se eu não estou enganado, foi para Itapajé. Isso faz muitos anos mesmo. Isso foi em 2014, 2013 e é como eu te falei, você vai vendo a estrada, você vê alguns pontos ali lindos que você não vê no dia a dia, você para, observa. Às vezes não precisa nem tirar uma foto, mas só de fazer parte daquela paisagem. Às vezes você já grava na memória, né? Deixa aquele registro ali na memória. Tanto que faz anos e ainda tá aqui, né? Antes de viajar, você é mais de planejar ou deixar a estrada te surpreender? Ou requer, antes de tudo, você primeiro planeja? Eu não sou muito bom em planejar. Eu sou tipo assim, é que nem a minha esposa, a gente sempre, antes de participar de motoclube, de motogrupo, conhecer o meio motociclista, a gente sempre viajou. E era tipo assim, bora. A gente, vamos guardar tanto pra... Não, a gente às vezes ia só com o dinheiro da gasolina. E ia-se embora. É mais de deixar a estrada surpreendente. Com certeza. A estrada que é surpreendente. Entre tantas viagens que você já fez de lá pra cá, qual a viagem que, assim, pra ti ela é marcante? Eu acredito que a do Rio Grande do Norte com o presidente. E já a gente vai falar dessa viagem. já a gente fala um pouquinho dela. Tá, mas certo. Pra ti é ela que te marcou. Sim, foi. Qual foi o maior aprendizado que a estrada já te deu até hoje? Cara, Apesar que tu possa compartilhar com a gente. Ao meu ver, eu acho que é primeiramente o respeito, porque quando você não conhece, né, o caminho que você vai, tem que ter aquele respeito, porque pode ter algum inconveniente no caminho, às vezes tem gente que vai apressar demais e acontece alguma coisa. Eu acho que o respeito por aquela estrada, pelo caminho que você está indo,
né? Se você está indo contra as pessoas, respeito pelas pessoas que estão indo também, uma determinada velocidade, se é 80 vamos manter, se é 100, com certeza, né? porque eu acredito que quando você não ultrapassa o limite do respeito, você tem uma gratificação e a estrada te proporciona isso. Agora nesse bloco especial vamos falar de viagens marcantes, aquela que você deu só aí já o seu presidente, a gente fala dela agora. Na viagem para Grossos no Rio Grande do Norte, como foi essa viagem junto com o Rael? Cara, assim, primeiramente o Rael, presidente da Alecarina, é uma pessoa que eu admirava antes de entrar na Alecarina, eu encontrei com ele algumas vezes, assim, bem rapidinho só pra falar. Pode falar, encontrei a gente com ele. tá aqui pra ouvir a sua história. Encontrei com ele algumas vezes em alguns encontros aí. Uma das vezes foi no aniversário dos Veritas, né? A gente se encontrou lá, tirou uma foto junto. E eu admirava muito a posição dele, né? Porque geralmente o presidente ele é meio ali com o seu motoclube, mas não. E eu via que ele sempre estava conversando com outros integrantes, né? Com todos os E eu achei aquilo bacana, porque não é só aquele presente que fica ali no campo, né? E eu achei isso interessante. Quando eu entrei no Alencarino, ele foi assim o meu ponto de partida como exemplo. Até hoje né? Então, quando ele me convidou para fazer um bate e volta para o Rio Grande do Norte, eu fiquei entusiasmado porque foi o presidente que me convidou, né? Fomos eu, a primeira dama, minha esposa, e assim, foi muito gratificante para mim. E o que fez essa viagem se tornar especial para você? Eu acho que o destino, né, que a gente foi, foi a minha primeira divisa. Primeiramente foi a minha primeira divisa. A minha bandeirinha tá até aqui, né? As pessoas que participaram, que eu sei que são pessoas que me apoiam até hoje, né? E os locais maravilhosos que a gente teve o e é muito prazer bom de quando conhecer. a gente tem esse apoio, né? Dos irmãos. Com certeza. A gente sabe que teve a viagem que você foi até o Piauí. Eu pergunto para você o que te mais surpreendeu nesta viagem até o Piauí. Tirando o calor? Tirando o calor, que é um sol para cada cabeça. Rapaz, eu antes eu ouvi o povo só falar, mas quando eu tive a experiência eu tive que concordar. Mas assim, o Piauí, tirando o calor, é um lugar muito bacana de estrada, de infraestrutura muito legal, né? A gente chegou aí num local chamado Olho d'Água, mas não teve o prazer de deslumbrar o ambiente, por conta que foi um período meio corrido, que a gente já estava voltando de um evento, né, em Ubajara, e eu e minha esposa, não, vamos Piauí. Aí eu já estava ali bem pertinho, né, então vamos. Justamente agora nós vamos já chegar aí no Ubajara, né? Aqui no Ceará, o Ubajara tem uma vibe diferente. Como foi essa experiência? Eu, assim, a minha pessoa, sou doido para ir até o Ubajara, mas até agora não peguei o tempo, né? Correria do dia a dia, do trabalho. Não consegui tirar esse tempo para viajar, porque eu quero ir, mas eu quero curtir cada quilômetro da estrada. Aí para ti, assim, como foi viver essa experiência até o Ubajara? Assim, o Ubajara, ano passado foi o meu 4º ano, mas só para mim voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho, 2022, se eu não me engano, foi o meu 1º ano. Eu fazia parte de um outro motogrupo, né, que era os Ousados, e foi a primeira vez que eu fui, acredito que pelo caminho mais difícil, que eu fui perseguindo o GPS, que até então não conhecia, e o GPS me levou pela estrada de Mucambo, que depois eu fiquei sabendo que é uma estrada muito complicada, principalmente à noite. E eu e a minha esposa, a gente subindo na serra à noite, cara, é um negócio meio que é muito inclinado, primeiramente. Mas o Ubajara, falando assim de um modo geral, é um lugar muito lindo, com vários pontos turísticos belíssimos que você pode explorar. Parque Nacional de Ubajara, lá a gente fez trilhas lá que é extremamente gratificante, as cachoeiras lá. Quando você for,
Eu tenho certeza que você vai achar belíssimo. Tem um bondinho, né? Lá. O bondinho, eu sou meio medroso de altura. Rapaz, no bondinho eu fiquei me segurando aquelas barras de ferro e o pessoal brincando, mas assim, é uma experiência muito, muito gratificante. A gruta, você vai visitar lá, você vai achar muito Eu acho que lindo. cada canto que você visita lá, ela se torna uma experiência única, Com né? certeza. Eu acho que você indo uma próxima vez não vai ser a mesma coisa, vai ser uma outra sensação. Você vai Vai ser a gostar, mesma. mas a primeira vez é aquele gostinho que fica, sabe? Mas é E muito quero mais de gratificante. poder voltar de novo. Com certeza. E teve algum perrengue que virou história boa que você possa contar? Rapaz, esse perrengue aqui virou uma história boa que dá pra compartilhar. Rapaz, eu Toda não... viagem tem que ter perrengue. Se eu não não- tiver um perrengue na viagem, Essa eu não sei se vale, mas vamos lá, vamos contar. Teve uma vez eu viajando com a minha esposa, foi pertinho aqui, foi em Cascavel. A gente tinha meio que um bloqueio de ir nesse lugar, Barra Nova, que a gente tentou 3 vezes e não deu certo, por alguns motivos. Na terceira vez acho que foi meio que um presságio. A gente foi para Barra Nova, em Cascavel, a gente curtiu lá o dia. Na volta, era um domingo, Dia das Mães. Na volta, quando eu saio da entrada de Cascavel, eu pego a 040, pneu dianteiro da moto estoura. Eu a mais de 100 por hora, tinha acabado de ultrapassar o carro e eu com medo, no meu conceito, com medo do carro passar por cima da gente. Aí eu consegui devagarzinho, com calma, ela também não se balançou, né? conseguiu Consegui- ali segurar. Conseguimos chegar no acostamento e foi aí que começou o nosso perrengue, que não tinha onde consertar, um domingo, Dia das Mães, feriado. E a gente andou de Cascavel até Aquiraz para poder consertar a moto. Pô, não. E eu pedindo, quando eu vi alguns tópicos passando, eu pedindo pra ela ir, não, vai que. Quando a gente homem sozinho, a gente consegue se virar, né? E quando tem mulher no meio, tem aquela preocupação maior, a questão da segurança e tudo mais. Mas ela sempre ali comigo, nunca não abandonou em momento nenhum. Soltou a mão em momento nenhum. E eu acho que dos meus perrengues, esse foi assim, que eu posso dizer, mas foi gratificante porque a gente viu que a gente é unido, né? Que independente da situação, Independente do que aconteça, um não solta a mão do outro. jamais. Agora nesse bloco a gente fala sobre Piauí e Ubajara. Teve algum lugar que te surpreendeu mais do que tu esperava? Tipo, chegou lá, rapaz, tinham me falado que era assim, mas eu chegando aqui eu tô vendo que me surpreendeu. É completamente diferente do que falaram, a expectativa é outra. Eu acho que em Cocal, por ser um município não é tão conhecido, acredito eu, não sei, né? Que eu tô começando a minha história agora. Mas eu achei um lugar bastante dividido, a estrutura bastante organizada. E tudo lá eu percebi que gira de uma forma organizada, mas diferente do que acontece aqui. Então isso me chamou bastante atenção, né? Queria ter visitado alguns outros pontos, como os cânions do Viana, mas o tempo não me Isso aí, não me deu. futuramente, Quem é sabe, uma quem outra sabe? viagem. Talvez esse ano ainda role. Deus Mas quiser. vamos estudar para isso. Com certeza. E a estrada até o Piauí, ela foi uma estrada tranquila ou uma estrada que teve vários desafios, desafiadora? Particularmente eu achei tranquilo. É uma estrada. A gente foi ali pela parte de Viçosa, tem uma estrada de Viçosa, né? Que dá acesso lá. E eu achei bastante tranquilo, pavimento novo quando eu fui, né? Em novembro do ano passado. Então, no geral, para mim foi tranquilo. Questão de estrada, não tive nenhum tipo de perrengue, de buraqueira, essas coisas que a gente enfrenta na estrada, Que né? outros que já passaram por aqui pela entrevista que falaram, né? Que a estrada para lá para eles já foi meio complicado. Esse trecho, pelo menos para mim, foi de boa, né? E por lá, teve alguma coisa que tu viveu lá no Piauí que ficou marcada para ti? Eu queria ter vivido mais, o tempo é que não me deixou, mas eu espero que futuramente eu vá sentir essa experiência ainda mais.
Como foi a recepção dos motociclistas fora do estado? A gente sabe que aqui no Ceará, cada um tem uma maneira de recepcionar os irmãos. Lá, como é a recepção? É sempre bem recebido? As pessoas ignoram ou não? Eu acredito, Mardoni, que lá a recepção seja bastante calorosa, porque no caminho que a gente está vindo para lá, a gente teve alguns encontros, né, com alguns irmãos de estrada, e sempre aquele gesto, né, de cumprimento, Código Bike. do nosso famoso Código Biker. E quando eu parei lá em Cocal, chegaram alguns motociclistas, perguntaram de onde é que eu era, uns estavam voltando do evento do Bajara, e parou ali, a gente ficou trocando aquele negócio que o nosso meio... Uma troca de ideia, né? Então, assim, a recepção de lá, eu achei muito, muito calorosa. Agora, falando de Ubajara, o que te motivou a escolher esse destino? Cara, eu tô aqui, veio na minha mente o Ubajara e é pra lá que eu vou. Cara, o Bajara, acho que pela riqueza de lugares que tem lá para você explorar. Porque se você se situa ali, você marca um ponto ali de hospedagem no Bajara, você tem um leque de lugares turísticos para explorar ali pela região e que não, a meu ver, não é distante. Se você quiser tipo, ir para a Igreja do Céu lá em Viçosa, você vai e volta de boa no mesmo dia. Aproveita lá. Se você quiser ir para Ibiapaba, para Ipu, você vai e conhece lá. Eu acho o Bajara um ponto muito estratégico para você conhecer a região. Fica lá, né? Fica próximo. De Ubajara para Ipu, se eu não me engano, são 75 km mais ou menos. Para dar um pulinho e voltar, famoso perto, bate-volta. É mais perto do que ir para Guaramiranga. A serra ela tem uma energia diferente. O que você sentiu quando chegou lá em cima? Frio. Coisa que a gente está acostumado aqui em Fortaleza. E quando a gente vai para um lugar assim, a gente acha bonito, acha diferente, porque foge do nosso cotidiano. E prazeroso, porque o frio lá em Ubajara é sem igual. Pelo menos para mim, que tive essa experiência, né, de mudança de tempo, é um clima muito agradável lá em Ubajara. Teve aquele momento que quando tu tava subindo ou já chegando lá perto, tu parou, encostou a moto ali, começou a olhar a paisagem e falou: valeu cada quilômetro rodado. Eu acredito que foram 2 pontos. Um foi na minha segunda vez que eu fui para Ubajara, que a gente foi por Mocambo de dia, né, para poder entender como era a subida da serra. E tem um mirante lá em Mocambo que é belíssimo, que você para assim, olha, aquele momento que você para assim e fica olhando para a paisagem, valeu a pena. Cada quilômetro percorrido, cada perrengue. E o segundo ponto foi em uma das trilhas que a gente fez lá no Parque Nacional de Ubajara, que você vê os paredão, né, onde tem algumas cachoeiras, o paredão lá da serra lá. Você consegue ver as cachoeiras no caso? Consegue. E tem uma das trilhas lá em Ubajara que você vai pro outro lado do paredão e você vê a cachoeira que você tava. Cara, e é muito lindo, é muito lindo. Você indo lá, você não vai se arrepender. Agora vamos falar de valores e propósito, né? Esse bloco agora é sobre valores e propósito. O que a moto te ensinou sobre a vida? A moto me ensinou sobre a vida, primeiro que a gente não pode ser individualista, né? Porque, querendo ou não, só para você ter o meu entendimento, querendo ou não, mesmo quando a gente não conhece alguém, a gente depende daquela pessoa, né? Se for para comprar uma roupa, uma comida, a gente depende. E a moto me ensinou que eu não posso ser uma pessoa individualista. Eu tenho que pensar não só em mim, mas quem está comigo, nas pessoas que estão ao meu redor, né? Que não é só eu que levo a minha moto sozinho, não só eu que levo a história sozinho durante a vida, né? Então acredito que foi esse o ensinamento. Na tua visão, o que diferencia um motociclista comum, né, de um verdadeiro estradeiro? Pronto. Eu acho que o motociclista comum é aquele cara que passa a semana trabalhando e pega sua moto só para desopilar. Eu vou ali tomar um cafezinho, daqui a 100 km, 200 km eu volto.
ele aproveita a estrada, só que de uma forma diferente. Ele vê a estrada, vê as paisagens de uma forma diferente. E um verdadeiro estradeiro, ele, além de ver e aproveitar, ele se conecta com tudo aquilo, né? Ele faz parte daquela paisagem, daquela estrada, do destino. Que a primeira conexão já é a moto Com certeza é essa. A moto já é a primeira conexão. Qual o papel do motociclismo no crescimento pessoal de alguém? Essa é uma pergunta mais... Como que tu vê, assim, o que o motociclismo influencia no crescimento pessoal de alguém? Eu acredito que uma mudança de ideias. Às vezes você... Quem está de fora enxerga o meio motociclista de uma forma errada. Mas quando você passa a conhecer, passa a conviver, entende que não é aquilo que você pensava. Os motociclistas, o pessoal de motoclube, motogrupo é tudo um bando de arruaceiro, que só sabe brigar, essas coisas, que geralmente é o que a gente escuta. Mas quando você passa a viver, a conviver, a fazer parte desse meio, você vê que não é totalmente diferente do que você pensava. Então eu acho que é uma mudança de ideal, é um aprendizado, né? Que é como se fosse um tapa na cara para você ver que não é desse jeito. Eu acredito que seja assim, né? Para quem está nos assistindo, qual o conselho você daria para quem quer começar no motociclismo? Eu acho que fazer o que eu fiz. Primeiramente, entender, estudar, conhecer, vivenciar, para ver se é aquilo realmente que você quer. Porque às vezes você vê muito bonitinho e tal, aí quando vai, se participa de um motogrupo ou de um motoclube e tem aquela decepção. Só que a decepção não é por conta do motoclube ou do motogrupo, é da própria pessoa, porque ela que criou aquilo na cabeça dela. É uma expectativa, né? Eu levo o meu motoclube, meu motogrupo, tipo como fosse uma empresa. Lá já existiam as regras antes de eu entrar. Então não é aquela organização que tem que se adaptar a mim, sou eu que tenho que me adaptar àquela organização. E ter certeza que é aquilo que eu quero para a minha vida. Então, assim, o que eu digo, o meu conselho que eu posso dar é que procure conhecer, procure vivenciar, que se for aquilo que você realmente gosta, você vai ser muito feliz, como eu estou sendo. Bom, para quem sonha em fazer viagens assim como você fez, qual o conselho você daria para essa pessoa? Se programe, não faça que nem eu. Não faça que nem eu, porque eu sou meio... Nesse ponto, sou meio perturbado da cabeça. Se eu disser vamos, só arruma algumas coisinhas ali pra gente se hospedar em algum canto, então arrumar barraca em algum canto. Mas uma organização deixa a viagem mais... Deixa mais tranquila, você fica despreocupado ali. Verdade. Com o que vem acontecer durante a viagem, algum perrengue, alguma coisa, você vai estar preparado. Nós chegamos aqui ao nosso encerramento, né? Foi uma honra poder ouvir um pouco da tua história aqui hoje na Sexta do Motociclista. Você mostrou que o motociclismo ele vai muito além de rodar, é sobre viver momentos, fortalecer laços e construir memórias na estrada. Para quem vai estar nos assistindo, a gente está agora em 3 redes sociais, no Instagram, no YouTube e no TikTok. Queria que você deixasse uma mensagem. Melhor fica uma mensagem para quem está nos assistindo. Que mensagem você poderia deixar? Essa mensagem eu tenho certeza que vai inspirar outras pessoas a se levantar do sofá, a pegar a sua moto e curtir a estrada. Queria deixar a mensagem para você que tem a vontade de viajar, que pegue sua moto, vá conhecer a estrada, por mais que você nunca tenha ido, mas tenha esse primeiro passo que eu garanto que a estrada vai lhe mostrar belíssimos pontos turísticos, belas paisagens, uma recordação que você vai levar para a vida toda. Eu acho que é isso que eu posso deixar de mensagem. Pois, mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. A Sexta do Motociclista agradece. E para você que está nos assistindo, quer ter o prazer de ser entrevistado pela Sexta do Motociclista Histórias e Aventura, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, aqui no Parque Urbano Lagoa do Mudubim.
Valeu, meu irmão. Suando aqui.